Bem-vindos ao Parem Pod, o podcast da Parentea. Eu sou Giovanna Thierry, psicóloga e sócia fundadora da Clínica Parentea e agora uma das hosts desse podcast. E eu sou Luana Godoy, psicóloga, sócia proprietária da clínica, fundadora da Clínica Parentea. A gente sempre erra essa parte, mais um fato sobre nós. E agora uma das hosts desse podcast, que surgiu com a ideia de trazer assuntos como empreendedorismo, autismo, universo infantil, de uma forma mais leve, descontraída, mas do nosso jeitinho, né, Go? No episódio de hoje a gente tá aqui, ó, bem à vontade, porque é o último episódio do ano e a gente vai falar um pouquinho dos bastidores. A gente não podia fechar o ano sem sentar aqui com vocês, conversar, rir um pouco, lembrar de tudo, que foi bem uma experiência bem legal. É isso aí. E aí a gente vai relembrar um pouquinho durante esse episódio. Vamos fazer uma retrospectiva aí, dando uma pincelada, mas a gente não vai citar exatamente tudo que a gente falou em cada episódio. A gente vai mais falar sobre os bastidores que talvez vocês não saibam. Um deles é isso, que todo começo de episódio a gente tem crises e mais crises de riso. Nunca sai de primeira. A gente nunca consegue gravar de primeira, a gente sempre erra a vinheta no começo, mas sempre dá certo no final. O primeiro episódio, você lembra qual que foi o tema? A gente falou da nossa história, minha e sua, de como a gente se conheceu. Sandy e assim, Júnior. Não, vamos começar do começo. Ainda bem, né? Pra gravar. Começar do começo. Pra gravar foi... A gente tava super nervosa. Não, na verdade teve o lançamento. Bom, quando a gente teve a ideia de ter o podcast, a gente não, a nossa produtora maravilhosa... Deu aí atrás de vocês. Deu a ideia de fazer um podcast, porque ela falou que sempre foi que era a nossa cara. Era a nossa cara, A gente é muito descontraída, a gente é muito autêntica, verdadeira, sincera, então a gente que precisava de algo nosso, né? Ela falou que ia ser gravado e a gente ia conseguir, porque a gente não gosta muito do ao vivo. A gente tava um pouco receosa, né, com o ao vivo. Apesar, né, da pandemia, a gente fazer várias lives, enfim. A gente não é muito fã. Aí ela falou que a gente precisaria, no primeiro episódio, acho que na data de lançamento, algo assim, a gente precisaria fazer uma live no Instagram e no YouTube. É verdade. Pra divulgar, pra falar sobre a data de lançamento, algo assim. Uhum. Meu... A gente tava tão nervosa, mas tão nervosa. Não, parecia que a gente ia, sei lá, participar de um programa ao vivo do Jô Soares, sei lá, né? A gente tava muito nervosa. De camisa, as duas de camisa. O irmão da Giovanna até zoou que ela tava parecendo que tava com a camisa do Roberto Carlos. Não, me expõe. Enfim. E a gente tava São super... tantas emoções. A gente é isso, tá? Pra quem não sabe, sim, Giovanna e Luana, é isso. A gente tá até com lagriminha no olho, porque a gente fica rindo de besteiras, né? Só que a gente é séria, tá, gente? Também, lógico. Quando é pra ser sério, a gente é sério. Então, a gente tava super nervosa, e era ao vivo, e aí deu um branco uma hora, e aí a produtora começou a falar, falou alguma coisa pra mim no meio da live, e eu fiz assim, o que você falou? Ela repetiu, eu não entendi, e eu continuei, deixei pra lá. Eu nem lembro o que era também a informação. A gente não conseguia, a gente ficava assim, ó, travada. Aí ficava, oi, nem boa adianta noite. Procurar, porque não tem, tá? Quem estava, quem viu. Mas, enfim, a gente tava super nervosa e a gente tava num cenário diferente, porque a gente ficava na nossa sala da diretoria. Então, né, tinha mesa, aí a gente começou com um cenário pobrinho, mas sem muito fundo, né? Muito fundo, A Andresa, nossa coordenadora, fez um quadro pra gente. Com as mãos dos nossos pacientes. Antes sem as mãos. O primeiro episódio tava sem as mãos. Verdade. Só tava o logo, né? O logo. Bom, e o primeiro episódio a gente falou da nossa história. Falamos como a gente se conheceu. Como a gente se conheceu no colégio. Como a gente teve a ideia de abrir uma clínica juntas. Na verdade, não uma clínica. Uma clínica minha e sua. Que foi o nosso primeiro projeto. Como a gente quis iniciar. Como que a psicologia entrou na nossa vida, porque a gente não falou da abertura da Parentea
nesse episódio. A gente falou no 3º ou 4º. É verdade, a gente só falou Dos bastidores mesmo, né? Que a gente passou por outras faculdades, tanto eu quanto a Gi, que a gente se conheceu no colégio, que as duas entraram no curso de psicologia sem uma falar pra outra, e aí a gente falou... eu tranquei. Acho que foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo, uma sem falar pra outra, e quando a gente viu, a gente tava na mesma faculdade, no mesmo curso. Foi bem legal. Então, você vê que essa união e esse propósito já tava preparado pra gente, né, Gu? Então, e foi bem gostoso esse episódio, porque a gente foi relembrando de coisas que a gente... Não que a gente tinha esquecido, mas que a gente parou de vivenciar, né? E aí a gente foi retomando o quanto também foi desafiador pra gente tomar certas atitudes. Enfim, a gente abriu a clínica na pandemia, né? Então a gente foi muito corajosa. A gente foi... Não foi nesse, Gu, que a gente falou foi da o abertura início da clínica. Parentea. Não foi nesse. Não foi nesse, Gi? Bom, tivemos uma pequena discussão agora de casa, porque a gente foi perguntar pra nossa universitária. E a gente vai deixar, tá? Nesse episódio, alguns cortes pra vocês verem a real mesmo. Mas foi na pandemia. Sempre tem razão. Que a gente abriu. O que mais que você tava falando? Que foi algo que, assim, a gente retomou o quanto foi, assim, foi corajoso da nossa parte, né? A gente abriu uma clínica sem ter nada. E, de repente, a gente tinha tudo. Assim, foi algo que, graças a Deus, ao nosso trabalho, foi um processo muito rápido. Não, e aí é algo que a gente gosta muito de falar em todos os episódios focados para profissionais, o quanto é bom ir com medo, vai com medo mesmo, se arrisque que pode não dar, mas dá. E o Parem Pode nada mais foi do que mais uma das nossas arriscadas com medo mesmo. E ao longo dos episódios, né, que daí a gente já vai entrar no episódio 2, que a gente falou sobre um tema de será que meu filho tem TEA? Que daí já foi direcionado mais para os pais. Então, a gente também teve essa ideia. A gente queria falar com todo o nosso público, direcionando cada vez e mesclando, né, os assuntos. E aí, o segundo episódio, a gente falou sobre será que meu filho tem TEA? Falamos sobre os sinais, sobre o que a gente vive diariamente. E a gente pensou nesse episódio em atingir pais que não necessariamente têm filhos com TEA ou estão procurando, né, por um diagnóstico. A gente quis falar de uma forma até geral. Lembra que a gente quis usar palavras e nomenclaturas de uma forma mais leiga. Tanto que foi um episódio que a gente recebeu muita devolutiva de mães, assim, da nossa família, nossas amigas, que são mães novas. E aí falaram, ai, que interessante, eu aprendi muito com vocês nesse episódio. A gente falou dos marcos do desenvolvimento, então... do que é esperado. Do que é esperado e tudo mais. Então, foi um episódio bem bacana. Porque é o que a gente sempre fala, não existe faculdade para ser pai e mãe. Então, a gente quis atingir realmente os pais de primeira viagem, no geral, com o nosso conhecimento que a gente tem sobre o tema. E também acolher, né? A gente tentou ser bem acolhedora com os pais que estão entrando nesse universo, trazer esse outro olhar, trazer a importância da intervenção precoce, que é um dos nossos, né, das nossas especializações. E, claro, né, o TEA é o nosso propósito, então não tinha como a gente não ter um tema voltado para isso. E o terceiro episódio, você lembra? Aí a gente direcionou para os profissionais e a gente quis, assim, realmente falar o que ninguém conta sobre trabalhar com crianças. Trazer a real, né? Trazer a real. Sem aquela coisa de glamourizar isso enfim, endeusar, né? Porque às vezes as pessoas têm esse costume de nos endeusar, né? Nossa, vocês trabalham com um trabalho tão lindo. Nossa, é muito lindo. E de fato é lindo o que a gente faz. De fato é um dom. De fato precisa ter muita entrega, muito amor, muito carinho. Mas tem todo um bastidor e tem algo que acontece ali que a gente não fala muito, e a gente quis trazer isso. A realidade na prática. Para os profissionais se identificarem mesmo. Principalmente profissionais que, assim, estão ingressando agora nessa área, ou pensando em iniciar nessa área. Nem tudo são flores, né? Tem dias que são mais difíceis. Então, foi algo que a gente quis, assim, trazer como um recado para estudantes ou recém-formados. Para gerar identificação mesmo e alertas, né, de quem já vem um pouquinho mais à frente digamos assim. E foi bem legal, né, esse episódio. Foi.
E estrategicamente a gente quis falar de como a gente abriu realmente a clínica multidisciplinar, mas ao longo do Parem Pod, que eu acho que foi o 4º episódio ou o 5º episódio, se eu não me engano, para falar dessa transformação da salinha pequena até uma clínica multi. E foi um episódio que, nos bastidores, a gente ficou relembrando tanta coisa. Aí a gente pegou nosso histórico no WhatsApp e começamos a ver as fotos, as coisas, assim, da reforma, da época da reforma. Teve Você com barrigão. Eu com barrigão, que eu tava gravidíssima. E aí a gente foi relembrando isso, dessa parte da obra. Que deu trabalho, teve uns erros aí, principalmente quando a gente ia inaugurar, a gente tinha uma data ali de inauguração, você lembra disso? Lembro. E aí a recepção não estava pronta, tinham 2 salas prontas, 3, alguma coisa assim. A gente estava entregando a outra. Aí a gente teve que começar a atender sem recepção, com os pais entrando ali pela lateralzinha, né? A gente teve que fazer esse informativo pros pais. Sim. Mas eles são super compreensíveis e deu tudo certo. E no episódio a gente decidiu passar algo muito não tão detalhado, né? Uma coisa mais ampla, porque a gente dá mentoria sobre isso, sobre como abrir uma clínica, enfim. E foi bem na época que a gente estava completando 5 anos de Parentéa. Então foi emblemático. Foi em junho, né, que a Parentéa completou 5 anos. 5 anos. Aquela que fica nostálgica. Então foi estrategicamente pensado para soltar nessa época mesmo, no nosso aniversário da nossa filha querida Parentéa. Então foi um episódio que eu acho que foi bem emocionante, né, Goda? A gente relembrar. E eu lembro direitinho, assim, que a gente olhava e falava assim... E a gente até hoje faz isso. E a gente sempre vai fazer. A gente olha e fala assim, isso daqui é nosso. É nossa, olha, a gente que fez, a gente que pensou em cada detalhe. Foi, assim, cada detalhezinho foi suado, teve uma história, cada cantinho teve uma história, né? Então, acho que esse foi um dos que a gente mais gostou, assim. Eu acho que esse e o primeiro, né? Como foi algo sobre a gente gostou muito, além dos outros que vão vir, a gente vai falar. Falamos também sobre inclusão nas escolas. E esse é um tema que particularmente a gente adora, porque a gente ama ir em escola. Inclusive, a gente dá palestras em escola, formações sobre TEA, sobre as neurodivergências, sobre inclusão. Então, foi um episódio que a gente amou também. Amou. Eu vou ficar por ali, vou ficar repetitiva, porque todos a gente ama. Não, mas esse episódio tem uma curiosidade. Foi um tema trazido por uma mãe. É verdade. Da clínica, que em uma caixinha de perguntas a gente abriu no Instagram, inclusive a gente abre sempre para vocês poderem, né, falar o que vocês querem ouvir e dar dicas de temas, e foi uma mãe que trouxe sobre esse tema. Inclusive, foi um dos que mais viralizou, teve bastante visualização. Porque esse, eu acho que atingiu vários públicos. Atingiu o pessoal da educação, diretores, professores, os pais também têm muito interesse, os profissionais. Então, esse a gente conseguiu, assim... É mesmo, atingir todo o público. É um tema que é de interesse, né? De todo mundo. E aí, o próximo episódio já foi com a convidada. A gente já começou... A gente mudou de cenário. Legal. Porque daí a gente começou a pensar, né? A gente tem que... Pros convidados, a gente tem que mudar, deixar uma coisa mais à vontade. A gente se olhando. A gente se olhando e tal. E aí a gente resolveu mudar para esse cenário aqui. Que é a recepção da nossa clínica. E, inclusive, a gente soltou votações. E deixa aqui no comentário se você também preferiu esse cenário. Porque, de fato, a gente achou que... Não tinha como ser diferente. Não assim, tinha como ser diferente. Colorido, a cara da Parentéa, iluminado. E a nossa primeira convidada já era a nossa primeira convidada antes do Parem Pod existir. Porque quando a nossa produtora teve essa ideia da gente fazer um podcast, a gente soltou vários temas, pensamos em convidados, e a primeira sempre foi a nossa pupila, Tia Querol. A gente sempre, né, pensou nela, não tinha como ser outra pessoa. Foi quem começou a clínica multi com a gente, né? Porque passou de nós duas para, né, uma profissional a mais. E foi um episódio que bombou no YouTube.
Foi. Foi o mais visualizado, No né? YouTube Depois foi. do primeiro. E a Querol é uma querida, falou super bem. Compartilhou várias dicas legais. E ela ficou Porque a muito gente tá feliz. juntas há quase 5 anos, né? Então, praticamente. muita intimidade, é a 3, nossa 4 pupila anos. mesmo. E esse episódio foi em um sábado. A gente pediu pra Querol vir aqui gravar em um sábado de manhã, você lembra? Lembro. E foi o primeiro episódio de convidado e a gente também tava um pouco insegura de como que ia fazer, porque como a gente falou, a gente sempre erra. Só que com a Querol a gente tem intimidade. A gente errando ou não, a gente consegue, né? A gente sabia que podia voltar, né? E tava tudo certo. E foi num sábado de manhã. Sim, a gente vem trabalhar até de sábado de manhã. Trabalhar com alegria, né? Porque o que a gente dá de risada não E tá demorou escrito. super esse dia, porque eu acho que a internet não pegou. Como foi a primeira vez que foi na recepção, a gente começou a perceber que, assim, né, não estávamos tão perto do roteador. Teve... Aqui é um lugar mais amplo, mais alto, então começou a ter eco. Uhum. E a gente teve que... A gente demorou um pouquinho pra iniciar a gravação. Acho que a gente demorou quase 1 hora, 40 Ainda bem minutos. que a convidada era de casa, porque imagina se fosse o Marcos Mion, que é o que a gente sempre fala. Eu falo desde o dia 1. Ele vai sentar nessa cadeira. Ele vai sentar aqui, o Marcos Mion vai vir pro Tatuapé e vai conhecer a Clínica Parentère. E aí deu todos esses errinhos, assim, não errinhos, né? Mas as coisas que acontecem nos bastidores da construção do nosso cenário, do nosso estúdio, porque a gente monta o estúdio na hora, a gente, vírgula, a nossa querida produtora. E teve isso, né? Então demorou pra começar. Mas foi muito legal. Mas foi um foi episódio muito que legal. fluiu. A gente mal errou também esse dia, porque, enfim, né? Intimidade. E foi bem legal. Falamos sobre construção de carreira, então se você está iniciando na área, tem várias dicas legais, a gente mostra aí uma visão de futuro e de como construir, como passar por cada área, né? Então, foi um episódio bacana. E aí, a partir desse episódio com convidado, a gente decidiu manter convidados. E aí, a gente decidiu fazer um arsenal de convidados pra variar, mesclar os temas, né, ter trocas interessantes. E aí, a gente decidiu chamar a nossa querida parceira neuropediatra, doutora Roberta, que foi uma querida. Doutora Roberta, ela é neuropediatra de simplesmente, acho que 98% dos nossos pacientes. Então, assim, ela é uma hiper parceira. E detalhe, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Só reuniões online e trocas diárias no WhatsApp. E a gente, assim, tinha super intimidade com ela, mesmo sem a ver pessoalmente, né? Porque a gente tem muita troca aí dos pacientes. E ela é de Alphaville, então... Alphaville pro Tatuapé, pra quem não mora em São Paulo, assim, é um trânsito e uma distância considerável. E no horário de pico, porque a gente marcou com ela às 7h. Ela demorou, assim, acho que quase 2 horas pra chegar aqui. Ainda bem que a gente pegou ela com a jantinha. Depois teve a jantinha no final. E assim, foi fantástico. O único detalhe é que deu alguma questão ali no áudio e não ficou tão... gostoso de ouvir. Mas foi um dos episódios mais ouvidos do Spotify. E a gente, inclusive, quer trazê-la novamente, né? Num futuro aí. Que mais? E foi um episódio riquíssimo. A doutora Roberta, ela tem muito saber. Então, ela falou muita coisa interessante. Muito assunto legal. Uma super profissional. A gente não conseguiu desgrudar dela, então, sim, é verdade. Depois depois da gente trabalhar o dia inteiro, porque a gente geralmente grava de quinta-feira, aí a gente trabalha na clínica, pós-expediente a gente grava o episódio e depois a gente ainda sai pra jantar na Pizzaria Brás. Pizzaria Brás, por favor, tem que ser nosso primeiro patrocinador desse Parem Pod, né? Porque a gente sempre vai pra lá depois. A gente aceita fazer uns episódios comendo pizza, inclusive. Podem mandar pra gente. Inclusive aquela doce maravilhosa. A gente vai comer hoje? Uma fominha. E aí você lembra que a gente tava no mês de setembro. E aí a gente teve a ideia, junto com a nossa profissional. Ou ela que teve a ideia, né, com a gente, me retoma. Ela que teve a ideia da gente falar sobre Setembro o Setembro Amarelo nas escolas, não foi? Foi. E aí a gente começou a palestrar nas escolas nesse mês. E aí, junto com isso, a gente teve a ideia de trazer esse tema, né, no podcast para falar um pouquinho sobre isso. E a gente falou, não, tem que ser a Camila, né? Porque ela tem um núcleo
de prevenção. De prevenção ao suicídio. Então, ela é super engajada na causa, ela já tinha, né, uma certa experiência sobre o tema, que é um tema sensível, é um tema delicado e é um tema que precisa ser falado. É um tema que ninguém gosta de falar, porque mexe, né, em muitas camadas, mas é necessário. Tanto que na palestra, em uma das palestras que a gente fez, teve No final, a gente abriu pra conversa. Uma criança e aí teve uma criança que pediu pra gente conversar um pouquinho. Teve várias, mas essa específico, por quê? Porque foi algo até que chamou a atenção das diretoras da escola. Elas falaram assim, nossa, fulaninho, por que ele? Ele é tão animado, ele é sempre o mais brincalhão da turma. Foi justamente isso que ele falou pra gente, que por ele ser tão animado, tão sempre alegre, o que faz a piada, o da galera, ele não tinha esse olhar de que ele estava passando por um sofrimento. E nem esse espaço, né? Ele não se sentia confortável em se sentir frágil. Demonstrar sua tristeza e sua insatisfação. Então, saúde mental é um tema que a gente sempre tem que falar sobre. Sim. Né? E foi um episódio muito bom também, porque a Camila é super inteligente, trouxe pontos importantes de serem falados. Também foi um tema direcionado tanto para pais, para as escolas, os sinais de alerta, para os profissionais também, como abordar, enfim, como conversar sobre. Então, foi um tema que também atingiu, né, todo tipo de público. Foi. E aí, nesse meio tempo, a gente teve uma pausa. Não foi um mês sem gravar. Enfim, acontecimentos, a gente estava com muita demanda na clínica. E aí a gente teve que dar uma pausa nas gravações. E aí a gente queria ter gravado um episódio só nosso antes de chamar mais uma convidada. Pra falar da gestão de equipe. Da gestão de equipe. E aí a gente tava, né, a gente marcou de gravar, a gente tava gravando. Era um dia que a gente tava muito cansada. A gente tava realmente exausta, uma quinta-feira, né? E aí a gente começou a gravar. A gente falou, não, vai dar certo. A gente errou muito esse dia, inclusive. A gente voltou várias vezes. E aí teve uma hora que foi. E a gente já tava gravando, sei lá, uns 25 minutos. Foi. E aí simplesmente disparou o alarme do prédio de incêndio. E aí... Um barulho ensurdecedor. E se tivesse durado, sei lá, 2 segundos, 2 minutos, durou 15 minutos. E aí a gente perdeu a nossa gravação, né? Não deu pra gente retomar. E a gente também não quis recomeçar do zero. A gente já era quase 10 horas da noite. E a gente abriu mão, né, desse tema, que inclusive foi um tema muito legal. E tava sendo um episódio muito gostoso de ouvir. Porque a gente tava também trazendo... A gente tava indo bem, A gente tava trazendo bastante coisa legal. Mas a gente vai trazer, tá? Num futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, porque é muito bom. E aí a gente, enfim, desistiu desse... E aí, na semana seguinte, a gente já tinha agendado com uma convidada, nossa amiga. Nossa amiga queridíssima Lari. E a Lari é nossa amiga há muitos anos, porque a gente trabalhou numa clínica juntas. Fui até dama de honra do casamento dela. Verdade. Então, assim, muito amiga mesmo. E foi um episódio muito gostoso, né, de conversar. E também a gente precisou remarcar por alguns motivos. E aí, por isso que a gente ficou um tempo até sem postar, né? Foi. Acho que foi um mês que não saiu nenhum episódio. E foi um bate-papo gostoso, porque a gente foi meio nostálgico. A gente foi falando de uma forma tão natural que parecia realmente uma conversa e um bate-papo. Não, tanto é que, assim, antes do episódio, teve um outro episódio, porque a gente falou tanto. É verdade. Né? Antes de começar, a gente tava relembrando, porque a gente sempre passa o roteiro antes de iniciar o episódio aqui com vocês. Então, a gente tava repassando o roteiro. Foi o quê? Foi umas 2 horas só repassando o roteiro, porque daí a gente foi, assim, a gente abriu tantas ramificações e começamos a falar de tantas coisas que a gente não pode falar, que é proibido em 27 países. e aí a gente falou, nossa, mas isso a gente não vai poder falar, né? Não sei o quê. E aí... Que isso acontece muito também, durante o podcast, a gente fica falando coisas que não podem ser faladas. A nossa produtora, que tá ali atrás, ela só fica assim pra gente, ó. Corta, isso não. Não. Tal. E aí a gente tem que parar assim, ó. Lembrar onde a gente estava pra retomar. Tipo assim, isso não pode ser falado, né? Isso é difícil pra gente, porque a gente... É espontânea. E
enfim, é um aprendizado, né? Não deixa de ser um aprendizado. Não deixa. E esse último episódio foi focado para profissionais, porque a gente falou sobre materiais. Recursos para serem usados Recursos criativos. nas terapias. E que na nossa época, quando a gente trabalhava com a Lari, não existia. A gente pode falar. Não existia o quê? Não existia. O que não existia? Chat GPT. A gente falou isso no outro episódio. Gemini. Aquele outro lá bom, inteligência artificial para fazer as imagens. Era a raiz, a gente procurava no Google, tinha direito autoral, não podia pegar, enfim. E aí a gente teve que relembrar tudo isso, porque daí a gente usava muito relembrar material. O quanto a gente trabalhava mesmo, E era criativa, usava muito mais, né, o nosso lado criativo do cérebro. Porque daí a gente usava muito recurso de, como que chama? Material reciclado, de jogos que já tinham acabado as peças e a gente reutilizava. Então, a gente falou sobre muitas ideias aí de recursos. Então, e a gente, inclusive, teve a ideia de chamar a Lari por isso, porque a gente acha que ela é uma pessoa muito criativa e ia engrandecer esse episódio. Igor, retomando tudo isso que a gente falou até agora, a gente pode perceber o quanto o Parempod cresceu e a gente não dava muita coisa pra isso. A gente tinha medo, a gente tinha preconceitos. A gente tinha receio, né? Porque é uma coisa totalmente nova. A gente nunca tinha nem ido num podcast. E normalmente a gente acha que podcasts são só de pessoas famosas, gente que já tem um engajamento ali maior. Mas pelo contrário, nosso podcast teve muitas visualizações. A gente fala, vai ter só no máximo 10. Vai flopar, né? E não, foi uma grande surpresa. Inclusive, a gente pode falar disso, porque a gente foi abordada. É verdade, a gente vai Mas falar. não, é verdade, a gente foi abordada no elevador, né? Que uma moça ficou me olhando e falou assim, nossa, você que é da Clínica Parentea, né? Tal. Eu escuto podcast de vocês, não sei o que lá. Teve uma outra profissional que falou para uma amiga nossa também, falou assim, nossa, eu sigo elas, eu assisto podcast, eu ouço o podcast delas e tudo mais. Sim. Saber disso, assim, que existem pessoas que não fazem parte do nosso núcleo de amizades. Nossa família. Equipe. E amigos. Amigos próximos, saber que existem outras pessoas que estão ouvindo e gostando. É o que faz valer a pena. É o que faz sentido pra gente. E vai fazer com que a gente continue. Nessa jornada. E além disso, né, dele ter crescido, foi algo bacana e engrandecedor na nossa parte profissional, porque a gente teve contato com profissionais incríveis, a gente pôde criar uma conexão com eles, tanto com as famílias, né, com os profissionais, enfim, com os pais ali que a gente passou a conhecer e que também trouxe feedbacks positivos. Então, esses episódios, a história do podcast ajudou a gente a construir muita coisa. E a gente ainda vai continuar, né, espero que por muito, muito tempo, muitos episódios, e que o Marcos Mion vai sentar aqui, sim. A gente virou uma comunidade de Parempod. Vamos fazer a campanha, gente, vai. Quem é fã mesmo vai fazer uma campanha pro Marcos Mion. Eu coloquei a minha avó pra cantar com o Luan Santana num palco. Deu certo uma campanha dessa, né? Marcos Mion no Parempod. Faz todo sentido. Enfim. E qual que é o maior desafio que você acha que a gente tem nesse podcast? Não dar risada. Não errar. Não ter crise de riso. Não é brincadeira, a gente tem crise de riso. Crise. Hoje mesmo, pra começar esse episódio aqui, eu não conseguia falar. Não conseguia falar de crise de riso. Às vezes eu não posso olhar pra ela, porque a gente tem muita intimidade. A gente se conhece há quantos anos? 35. Então, assim, gente, às vezes eu não posso olhar pra... Não tenho nem 35 anos ainda. Somos jovens. Confia. Que eu falei isso num episódio também. Tem isso, tá? Os nossos colegas e nossos amigos, Gustavo, eles zoam as coisas que a gente fala, às vezes, aqui no... Às vezes a gente tá sentada, assim, na clínica, aí vem o Gustavo, ele só coloca uma plaquinha escrita, uma frase impactante que a Luana adora falar, Adoro falar. Que nem o dia que eu chamei a gente de jovem. 30 a mais. A terapia imita a vida. Enfim, né? Tem várias pérolas.
Então eu acho que esse é o nosso maior desafio. Não dar risada, não ter crises de riso, não errar. Não tem como, a gente erra. A gente erra. A gente erra muito. Muito. Né? Até porque quando a gente não erra, a gente tá um robozinho, a gente tá robotizado, a gente tá trazendo a uma gente informação fica muito rígido. assim, ó. A gente fica tão concentrada, tipo, a gente não pode errar agora e a gente não pode rir. E aí a gente não é a gente, entendeu? Aí não faz tanto sentido. Então... E a gente é assim, não é só entre a gente, entre as meninas, a gente é assim com os pais. Recentemente, na amnese, a gente acabado de conhecer os pais, a gente tava já numa intimidade que depois a gente fala, nossa, Gô, será que a gente se passou? A gente se passou um pouco. Mas enfim, é assim que a gente cativa as pessoas, É. que faz a Parentela ter nosso jeitinho, o Parem pode ser do nosso jeitinho, porque no Parem Nosso pode. jeitinho. Porque no Parem pode. A escuta é leve, o papo é profundo e o cuidado é real. Eu Viu? falei a frase certa. Ela acertou pela primeira vez. Um recado importante, nós vamos ter uma pequena pausa, porque temos novos projetos para iniciar no próximo ano de 2026. Não vamos falar o que é ainda. Uma Fiquem marca curiosos. muito grande aí, não pode. Não liberou. Vai ser uma pequena pausa, mas não é um adeus, é um até logo. Esperem aí pelos nossos próximos projetos também. E se sentirem muitas saudades, não deixem de nos acompanhar no Não Instagram. chora. Ó, para de chorar. Não chora. A gente continua no Instagram. E é isso. Bom, esse foi mais um episódio do Parem Pod. Obrigada pra todo mundo que ouviu, que compartilhou, mandou mensagem, chorou e riu junto com a gente. Chorou de rir também. E o Parem Pod Pod nasceu exatamente disso. Você vai me imitar, né? Da nossa vontade de ter esse papo, essa conversa mais descontraída, mais o nosso jeitinho, né, Gô? E se tornou algo, vocês deixaram que se tornasse algo maior do que a gente imaginava. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão escutando a gente pelo Spotify, nos assistindo pelo YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar o que vocês gostariam de ver por aqui no futuro breve. E lembrando que no Parem Pod, a escuta é leve, o papo é profundo e o cuidado é real. Tchau!